A C6 Conta Global. Estar no topo da experiência financeira já foi para poucos. Aqui é o padrão para você. E aí, você não vem? C6 Bank. Atenção! A liquidação super fantástica da Casas Bahia foi prorrogada para você aproveitar as super ofertas das melhores marcas e produtos. Smart TV 50 polegadas Philips por apenas R$ 2.099 à vista no Pix. Moto G35 256GB por apenas R$ 1.439 à vista no Pix. Guarda-roupa com espelho por apenas R$ 139,90 mensais no cartão. Confira as ofertas. Não perca essa chance. São os últimos dias da liquidação super fantástica da Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Acompanhe as principais notícias do dia. Acompanhe as principais notícias do dia na melhor rádio. Rádio Soberana News. A Rede TIM não para de surpreender. Saindo de carro pela estrada e navegando na internet, tá lá o sinal. Baixando sua playlist favorita pra correr por aí. Olha ele de novo. Fazendo uma live com a galera no meio de um show, sinal lá em cima. E até chegando no aeroporto de outra cidade. O sinal da TIM tá com você em todas as possibilidades. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, imagine as possibilidades. Oi, amor. Sabe o jantar que marcamos pra hoje? Aquele que eu ia te contar sobre a minha gravidez, que você ia se emocionar e me chamar pra dançar nossa música favorita a noite toda. Então, tô ligando pra desmarcar. Alguém soltou pipa perto da rede elétrica e acabou com a energia aqui do bairro. Soltar pipa pode ser divertido, mas nunca perto da rede elétrica. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com um momento especial de muita gente. Eletrobras. A Hyperbet nos chamou pra ser gentil e verdadeira com quem joga. Porque a Hyperbet quer ver você se divertindo, não se endividando. A Hyperbet quer oferecer os jogos como entretenimento, não como dinheiro fácil ou investimento. Então vem conhecer as novidades, sentir adrenalina só pra se divertir. Porque a Hyperbet quer você aqui, mas nunca a qualquer custo. Hyperbet é tudo no máximo. Principalmente a responsabilidade com você. Há 164 anos a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa 164 anos. Brasil, união e reconstrução. Consórcio Embracon e conquiste seu carro sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. Com o C6 Bank, cada vez mais pessoas estão descobrindo uma experiência financeira de primeira classe. Um atendimento que você merece. Investimentos no Brasil e no exterior. E uma conta para usar no mundo todo. A C6 Conta Global. Estar no topo da experiência financeira já foi para poucos. Aqui é o padrão para você. E aí, você não vem? C6 Bank. Atenção! A liquidação super fantástica da Casas Bahia foi prorrogada para você aproveitar as super ofertas das melhores marcas e produtos. Smart TV 50 polegadas Philips por apenas R$ 2.099 à vista no Pix. Moto G35 256GB por apenas R$ 1.439 à vista no Pix. Guarda-roupa com... Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102,8 FM. Estamos ao vivo em mais um programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário. Comigo aqui é a doutora Roseli, Celso Carvalho e o nosso convidado, doutor Salatiel. Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma terça-feira, né? Então, que hoje vocês possam fazer aí seus questionamentos, suas perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre odontologia, nós estaremos aqui para responder essa dúvida, tá bom? Fique conosco ligadinho aí, não saia não, viu? Então vamos lá. Doutor, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, falasse um pouquinho sobre o doutor. Boa noite a todos. Uma honra poder estar aqui com o Dr. Roberto, doutora Roseli. Fico muito contente, né? Agradeço a grande oportunidade de estar aqui para poder bater esse papo.
Gostaria de agradecer a Deus também em primeiro lugar, né? Ter dado essa oportunidade. Agradecer também, mandar um beijo para minha esposa e minhas filhas que estão em casa, nos ouvindo, né? É uma honra. Muito obrigado pelo convite, doutor. Obrigado, Salatiel. Então, nossos ouvintes, hoje nós vamos conversar. O Salatiel, ele é dentista, empresário e sente às vezes um pouco a dificuldade que nós encontramos no dia a dia quando a gente fala de odontologia, porque hoje ser dentista, né, a gente sabe que é um desafio muito grande, e cuidar da parte mais importante do ser humano, que é a questão da saúde bucal, porque ela impacta em tudo na vida. E eu sempre falo que um paciente sem dente é um paciente mutilado. Ele é triste, ele é deprimido e, mais ainda, doutor, acaba se tornando um problema de saúde pública. Por quê? Porque é aquilo que a gente sempre fala, não tem dente, o estômago vai fazer a função do dente, o intestino vai fazer a função do estômago. E ali vai aparecer o quê? Vários problemas de saúde. Né? E a gente sabe a questão do processo inflamatório, a gente também sabe da questão da periodontite, né? As doenças que são desencadeadas através de uma periodontite, a questão do câncer bucal. Então, são vários fatores que quando a gente fala em saúde bucal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua trajetória. Você é um empresário bem-sucedido, graças a Deus, na área de odontologia. Pode também falar um pouquinho sobre a sua clínica, pode falar o que você quiser, está aberto aí para... Hoje, 1 hora é sua. Tá certo, doutor. Bom, eu queria começar contando um pouco da minha história, né, até chegar na odontologia. A minha história foi uma história muito delicada, doutor, desde a minha infância, né? Então, eu vim de uma família onde minha mãe era alcoólatra, por exemplo, desde os meus 5 anos de idade, 4, 5 anos, e o meu pai já não aguentava mais aquela situação e resolveu se separar da minha mãe. E nós, né, fomos morar com o nosso pai, por escolha própria. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, aproximadamente, meu pai sofreu um acidente e não tinha quem sustentasse a casa. Mas meu pai sempre nos ensinou a ser muito trabalhador, muito honesto com tudo, não dever nada para ninguém, não ficar em débito com ninguém, sempre ser muito honesto com tudo. E sempre trabalhar muito para conquistar as coisas. Eu costumo dizer que meu pai, um pernambucano, hoje já dorme no Senhor, né? Já faleceu, faz quase 3 anos, mas meu pai era aquele pernambucano cabra macho, arretado, né? Sempre lutou para ser muito honesto com tudo, sempre nos ensinou a ter esse princípio moral. E com 8 anos de idade, meu pai sofreu um acidente e foi atropelado e quebrou a perna e ficou internado. Então ficou lá uma criança, eu com 8 anos, meu irmão com 12 e minha irmã com 10, e não tinha quem sustentasse a casa. E foi eu trabalhar como vendedor ambulante. Fui vender as coisas lá no Brás com meu irmão de 12, vendendo Lolo. Para quem é das antigas, né? Época, década de 90, Lolo, né? A gente até brinca, Lolo é 1.000, né? Porque era esse o valor que a gente vendia naquela época, né? Hoje voltou, acho que chocolatinho, depois virou Milk Bar, enfim. E a gente vendia esse chocolate para sustentar a casa. Então a gente saía cedo de casa, eu com 8 anos, meu irmão com 12, e a gente voltava com pão de cada dia e o meu pai internado. Depois que meu pai saiu do hospital, eu, pequenininho, ia do lado dele, segurando a caixa de chocolate, ele de muleta, vendendo no Brás também como vendedor ambulante. Meu pai, ele nunca pôde dar uma vida assim confortável pra gente, mas a coisa principal ele soube nos dar. Ter um bom caráter, ser honesto, né? Procurar ser educado e gentil com as pessoas. Meu pai me ensinou esses princípios, ser muito trabalhador, trabalhar bastante. Bom, passando esse período esse período todo de dificuldade, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, uma empresária que tinha uma firma na frente da minha casa, uma indústria química, me convidou, falou, olha, vem trabalhar com a gente, né? E eu tinha apenas 10 anos de idade, 1993, 92, alguma coisa assim, né? E eu fui trabalhar. Naquela época podia, né? Na verdade, naquela época nem podia. Não podia. Mas, doutora, eles queriam tanto me ajudar
né, porque via a necessidade, a pobreza que nós vivíamos, que eles nos aceitaram, né, e me aceitou e falou assim, olha, quando vier alguma fiscalização, corre, vai para sua casa, mas eles me deram essa oportunidade, doutor. E a minha função lá era servir cafezinho, limpar telefone, comprar cigarro, naquela época podia, criança, né? E comprar cigarro, e comprar algumas coisas, enfim, fazer de tudo, né? E o dono daquela firma, o senhor Francisco e a dona Regina, tenho muito a agradecê-los, né? O senhor Francisco já morreu, a dona Regina ainda é viva, agradeço ela de coração por toda a oportunidade que ela me deu. E foi passando o tempo, aprendi muitas coisas naquela empresa, e fiquei naquela empresa até os meus 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu vivi uma vida com muitos conflitos interiores, né? Porque era uma vida tão delicada, tão difícil, de tamanha rejeição, porque eu não tinha uma mãe. Minha mãe nunca foi numa reunião escolar, minha mãe nunca tinha feito um prato de comida para mim, pelo menos não que me cabe à memória. Mas era uma coisa assim, Deus já tinha um trajeto, um plano, né, de conforto para mim. E eu lembro que quando eu tinha aproximadamente aí, meus 14 anos de idade, cheio de conflitos emocionais, Deus ele abriu uma porta de emprego para mim em uma firma, né, para ser office boy. E eu fui trabalhar nessa firma. Essa antiga firma até os 14 anos, primária que eu trabalhei, faliu. E eu fui convidado para trabalhar como office boy em uma outra firma. E primeira semana que eu fui trabalhar nessa firma, tinha 2 vendedores conversando e esses vendedores estavam falando uma coisa sobre Deus e tal, e eu fiquei atento naquilo, eu falei, nossa, que história incrível, né? Falei, mas como é isso? Aí começaram a falar um pouco para mim da Bíblia lá, de Adão e Eva. Eu falei, eu senti um conforto no coração, eu falei, olha que legal, né? E ele me convidou a ir à igreja com 14 anos. E ali foi o divisor de águas. Porque a minha vida estava sem um rumo, sem um trajeto a seguir, né? E aí quando eu entrei na igreja, assim, eu falei, uau, que é isso? Chorei que nem criança, porque a minha vida inteira eu era muito rejeitado. Muito rejeitado. A gente era muito pobre, e eu ficava muito doente também. Eu era uma criança assim, fui atropelado 2 vezes, passei, enfim, por tantas coisas. E aí, naquela igreja, eu encontrei uma família, né? A Rose e o Ricardo, que me apoiaram muito, né? E até me pegaram para criar, né? Me convidaram até para morar com eles, porque nessa época de 14 anos, eu tinha passado um processo lá, eu saí de casa muito cedo, e eles falaram, não, vem morar com a gente e tal. E aí todo mundo, quando eu fui morar com eles, doutor, o interessante é que as pessoas que estavam à minha volta pensaram assim, é uma família rica, né? Uma família com bastante posse, mas não. Eles eram tão pobres quanto eu. Mas uma coisa que eles tinham que eu nunca tive, a união dentro de um lar, amor, carinho, né? Isso tudo eles me deram. Como que é uma vida de casado, que eu nunca tive, nunca vi isso, né? E eu fui morar com eles, morei por 10 anos com eles. Mas voltando um pouquinho, quando eu tinha aproximadamente meus 17 anos de idade, eu estava desempregado nessa época e confuso de tudo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em um colégio como porteiro e manobrista e fazia de tudo. Ajudava a pintar, reformava, abria o colégio, dormia no colégio, abria o colégio e fazia todas as coisas lá dentro. E assim, foi pro meu crescimento aquilo, né, pra minha maturidade. Aprendi a mexer um pouco com eletricidade ali, né, servindo, né? Graças a Deus, porque quem é casado tem que saber pelo menos trocar uma tomada, né, doutora? Nossa, não é verdade, né? Caba macho tem que saber pelo menos trocar um chuveiro, não é verdade? Né? Exatamente. E aí eu aprendi muitas coisas e quando eu tinha meus 17 anos de idade, meus 21 para 22 anos, eu estava tão cansado de lutar tanto e nunca chegar em nada, né? Como a gente estava conversando antes da abertura do programa, o sol nasce no leste, eu não sabia que o sol, para mim, a direção do sol, e eu precisava que fosse mostrado, metaforicamente falando.
E eu estava tão perdido que aí um dia eu resolvi orar a Deus. E eu falei assim, meu Deus, um dia eu quero casar, né? E casar, você sabe, né? A mulher gosta do batonzinho, do brinquinho, gosta das coisas, né? A roupinha boa, e tem que dar um conforto para a mulher, não é verdade, doutor? O homem tem que ser o provedor, né, da casa, né? E eu orava a Deus e falava assim, Senhor, eu preciso de uma direção, né? Eu sei que o Senhor me criou com um propósito para te servir aqui na terra, né? E minha vida mudou, né? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas assim, né? Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. O que o Senhor quer para mim? Para que o Senhor me criou profissionalmente falando? Qual é o teu chamado aqui na terra? E eu fiz essa breve oração e fui dormir. E enquanto eu estava dormindo, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no meio de um hospital, né? E olhava para o céu, no jardim de um hospital, e descia do céu para a terra uma muda de roupa branca. E eu ficava olhando, eu falava, que coisa linda, né? Assim, nossa, uau! E uma luz muito forte saindo daquela roupa. E aí eu acordei, eu fiquei intrigado. Eu falei, que interessante. Na mesma semana, uma pessoa passou mal em uma igreja que eu estava visitando, e de uns amigos, e eu falei, deixa eu ajudar a socorrer, sempre muito prestativo, né? Para poder ajudar, muito solícito. Eu fui e ajudei a socorrer aquele senhor, e entrou dentro do carro e ele caiu por cima assim do meu tórax, e a gente foi para o hospital. O paciente que estava passando mal e o motorista. E quando chegou no hospital, eu não conhecia nem o motorista e nem o paciente. Deixamos o paciente na maca lá, o motorista entrou no carro e foi embora, e fiquei sozinho. E quando eu entrei dentro daquele hospital para abrir a ficha daquele senhor, eu fiquei olhando para todo mundo que estava naquele ambiente, e eu pensei comigo, eu falei, o que eu faço para estar aqui dentro e poder ajudar essas pessoas? Eu não pensava no dinheiro. Pensamento de ajuda, né? Pensamento de ajuda. O que eu faço? E aí me veio à memória o sonho. Eu falei, já sei. Eu vou entrar para a área da saúde. Eu quero ser médico. Já pensei logo assim, né, doutor? Quero ser médico, né? Já pensei vou ser médico. Aí o sonho brotou no meu coração, né? Só que aí eu era muito pobre. Pra você ter uma ideia, às vezes eu andava com um tênis rasgado, né? Não tinha uma blusa de frio para vestir. Era muito pobre, né? Mas o meu pai Ricardo, que já dorme no Senhor, meu pai adotivo, né, de criação, ele chegou para mim e falou, Salatiel, começa do começo. Um degrau de cada vez. Falei, nossa, legal, vou fazer isso então. E eu comecei. Aí eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem primeiro. E aí trabalhei alguns anos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde conheci muitas pessoas, né? Muitos amigos, muitos colegas. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Fiz o curso técnico de enfermagem. Aí fiz a faculdade de enfermagem. E fui estudando. Fiz a pós-graduação em fisiologia humana, em docência, em saúde coletiva. E depois fiz o mestrado em Ciências da Saúde também pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E minha vida foi tocando. Só que enquanto eu estava na faculdade, eu preciso contar também um pouco da minha vida, não só profissional, mas da minha vida pessoal, né? Eu tava, nessa época, já morava sozinho. E eu tava assim, em busca de uma companheira, né? Eu queria casar, né? Queria constituir uma família logo, né? E Deus foi tão generoso comigo que me fez um dia visitar uma igreja aqui em Cumbica, por sinal.
E lá eu conheci minha esposa, né? Minha esposa Neides, que está nos assistindo aí, está nos ouvindo. E a gente noivou, casou, temos 2 filhas, né? A Isabela e a Heloísa. E ela também estava fazendo faculdade, assim como eu. E a gente construiu uma história juntos, né? Se não fosse Deus em primeiro lugar, e depois a minha esposa, que tanto me apoiou, que, enfim, né? Sempre esteve do meu lado em todas as decisões, em todos os meus sonhos, né? Eu acho que eu não seria o homem que eu sou hoje, né? Como diz a história, por trás de um grande homem, aliás, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? E um dia eu estava trabalhando, voltando para minha vida profissional, estava trabalhando no hospital e eu estava meio cansado já da profissão, sabe? A gente, né? O doutor também já foi enfermeiro, sabe a rotina que é. Pesado, muitas coisas acontecem no hospital, né? A gente vê muita morte, muitas doenças e às vezes a gente se sente até meio impotente, né? Por mais que a gente faça o melhor, eu quando estava na área da enfermagem, eu nunca, doutor, nunca, enquanto eu trabalhava em um hospital, eu nunca destratei um paciente sequer. Sempre cuidava da melhor forma possível, né? Às vezes eu não tinha nem tempo de ir à igreja, pra você ter uma ideia. E nesse período, eu até cheguei a chorar e falar para Deus, Senhor, eu tô trabalhando muitos domingos e eu quero ir à igreja. E eu lembro que eu abri a Bíblia e estava escrito, reprima a sua voz de choro, porque existe recompensa para o seu esforço, para o seu trabalho. E foi aí que eu entendi que cuidar de pessoas, aos olhos de Deus, você tem assim, para Deus é muito valoroso você cuidar do bem mais precioso dele, que ele criou, né? E eu falei, uau, interessante isso. E continuei minha jornada estudando, minha esposa se formou em contabilidade, e eu me formei como enfermeiro, e fui seguindo a vida, continuei estudando, né? E aí um dia eu estava já meio cansado, né? E me questionando, eu pensava assim, eu tenho 2 filhas, eu quero dar algo diferente para elas e preciso de um pouco mais, né? Eu preciso de um pouco mais financeiramente, preciso voar, né? Até então eu estava ali... Você cresceu tudo que tinha que crescer na enfermagem, aí você queria dar outro rumo. Exatamente. Eu falei, eu preciso dar um up, né? Chegou um ponto que não dava mais, né? Não tinha o que fazer. Eu falei, não, pera um pouquinho, né? Fui professor também, dei aula para curso de enfermagem, radiologia, escrevi muito para a faculdade de medicina, as questões eu fazia o pessoal responder, né, pessoal? Enfim, um determinado dia eu estava no hospital e aí na hora do lanche, e aí um auxiliar de enfermagem estava lá batendo um papo comigo, e papo vai, papo vem, ele, eu faço odontologia. Eu nunca quis saber de odontologia. Nunca quis. E aí eu falei, legal, né? Aí eu falei, legal, tal, mas nem liguei. Aí fui trabalhar em um outro hospital, depois de um tempo. E na hora do intervalo, de novo, estava conversando com uma enfermeira, e aí eu peguei e falei assim, conversando com ela, e ela pegou e falou, meu marido é dentista. Eu falei, puxa, né? Eu nunca tive interesse e as pessoas estão falando muito sobre dentista comigo. Dentista. E aí, para quem entende os sinais, né? Deus fala através dos sinais. A gente precisa entender isso, né? Sim. E aí, eu peguei e falei assim, puxa vida, vou fazer odontologia. É isso aí, eu acho que Deus está falando comigo. Cheguei na minha casa... Falei, amor, seguinte, vou fazer odontologia, né? Ela ficou me olhando, porque eu já tinha estudado muito. E ela ficou me olhando, e a gente ficou na dúvida. E aí? Tranquilo. Ela pegou junto comigo, me matriculei, fiz a odontologia.
E aí, um determinado período, eu cheguei para ela, um determinado momento, eu cheguei para ela e falei, amor, é o seguinte, nós vamos abrir o nosso consultório agora. E eu sempre tive aquela visão de empreendedor, né? É uma coisa que eu falo, se você sempre tiver medo de dar um passo para frente, você nunca vai sair do lugar. Não. Você vai ficar parado esperando com que a fruta caia do pé, na sua mão descascada. Não, para você ter a fruta, você tem que ir no pé de árvore, ou subir na árvore, colher, descascar, lavar e fazer acontecer. Senão, não vai acontecer. E aí eu fui e falei para minha esposa, falei, amor, vamos abrir nosso consultório. Ela já tem um emprego dela, um cargo muito alto, onde ela trabalha, então... Mas ela pegou junto comigo. Ela falou, tá bom, vamos lá então. Só que surgiu uma dúvida, doutora, porque antes de abrir o consultório, há algum tempo antes, eu tinha tentado, né, quando era enfermeiro, tinha tentado abrir uma escola de enfermagem. Só que não deu certo. Então, para você abrir um novo empreendimento, você fica meio, né? Eu tinha perdido muito dinheiro com isso. Toda a minha rescisão do hospital eu tinha perdido nesse investimento. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, amor, vai dar certo. Com fé vai dar certo. A gente colocou Deus na frente, sempre serviu a Deus, né, com muita fidelidade, né, apesar de todas as nossas falhas que nós temos. E aí ela pegou e falou, não, tá bom. Corri atrás, era uma salinha pequenininha e eu iniciei lá. E aí fazia a recepção do paciente, esterilizava o material, passava pano, limpava o banheiro, atendia telefone, fazia tudo, fazia tudo. E aí cheguei, falei assim, bom, e as coisas foi fluindo. Começou. E minha esposa comigo, aí eu contratei um dentista, e aí depois outro dentista, uma recepcionista, e foi indo. Aí coloquei já a terceira cadeira no consultório, e era um espaço de 44 metros quadrados. E eu coloquei 3 cadeiras para atendimento lá. Visionário. E a minha esposa tomou gosto pela coisa, doutor. Falou e pegou junto comigo. Exatamente. Com a odontologia também. Né? Não chegou nesse ponto, doutora. Tá na profissão dela ainda, mas pegou junto, cuidando. Tá, me ajuda na administração. É uma mulher visionária. Melhor do que eu, administra, doutor. E a gente começou. Passou um tempo, as coisas foram indo. E aí chegou uma oportunidade de nós adquirirmos um imóvel próprio, né? Para negócio. E aí surgiu. Não tinha nem colocado placa, o corretor nos ligou. Olha, apareceu aqui um imóvel em Cumbica, inclusive aqui no Soinco. Apareceu um imóvel assim. Vamos lá visitar. E a gente foi visitar. Chegando lá na visita, foi uma coisa maravilhosa. Eu e minha esposa, a gente se apaixonou pelo local. É esse o local que a gente quer. Financiamos em 20 anos. E aí tem gente que fala, eu vou entrar numa dívida tão grande assim, uma prestação. Mas às vezes você tem que arriscar, você tem que investir, você tem que ir para cima e tem que acreditar. Com certeza. E aí financiamos a casa, compramos a casa, demos fundo de garantia na casa e investimos o que nós podíamos lá. O mais interessante, doutor, porque nós estamos falando sobre empreender. E empreender é um passo de fé, de muita responsabilidade. Sim, com certeza. E tem que ter pé no chão para fazer e tem que acreditar que vai dar certo. Porque tem muita gente que tem medo de fazer as coisas. E não pode ter medo, né? O medo, ele é nosso inimigo, porque o medo nos puxa para trás. Nos trava, né? Só você pode vencer esse medo. Obstáculo e o medo. E só você pode desistir do seu sonho. Exatamente. Só eu posso desistir do meu sonho. Exatamente. E aí, a gente comprou a casa.
e agora não tinha o dinheiro para reformar, para montar a clínica, que a gente queria montar a segunda unidade lá. Eu tinha acabado de trocar de carro. Tinha pegado um carro, um SUV, né? Carro bom. Na primeira semana, Deus resolveu nos provar. Para ver até onde a gente ia confiar nele, né? Porque tem uma coisa, doutor, que eu aprendi na vida com Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele olhou para a nação de Israel enquanto tirou o povo de Israel do Egito e viu que o pessoal só reclamava. Deus operou tantos milagres e o povo só reclamava, né? Infelizmente. E aí, eu tinha acabado de trocar de carro fazia uma semana. Um carro lindo, né? Esse carro que vocês viram aí. Carro lindo. E aí, eu parei na igreja, a gente foi pro culto, era uma festa do milho. Eu tava lá no altar, daqui a pouco minha esposa me chamou, Sala, vem aqui. Quando eu fui lá fora no estacionamento, tinha um motoqueiro em cima do teto do carro. Um carro fechou o motoqueiro veio e encheu a frente do carro, amassou o capô. Foi resgatado pelos bombeiros em cima do teto. Na hora, minha filha a mais velha, tinha acho que uns 10 anos, né, de idade. Ela pegou e falou pra mim, começou a querer reclamar, né? Não, mas... Eu olhei pra ele e falei, filha, pode parar. Não murmura. Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo. Mais ou menos igual ao Jó, né? Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. É só confiar nele. É assim que tem que funcionar. Não murmura, minha filha. Tudo bem. Ela chateada, eu lembro que aquele dia foi um transtorno, doutor. A gente foi para casa de guincho, uma tristeza no coração, o carro todo arrebentado, sem perspectiva. E passou o domingo, e aí chegou na segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, o cachorrinho, que fazia acho que 2 semanas que eu tinha dado, um cachorro para cada filha, e o da mais velha acordou morto. O cachorrinho, o Nick, tava mortinho da Silva lá, tava meio, ficou, né, meio doente, tava com diarreia e amanheceu morto. E minha filha chorando, eu olhei para ela e falei, filha, não murmura, não reclama. Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo. A pior coisa que tem, uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus é quando a gente não entende o que Deus está fazendo, o propósito de Deus, e a gente começa a murmurar, falar coisas que a gente não sabe. E exatamente, reclamar de tudo. Porque Deus, ele conhece o amanhã, e a gente não conhece, né? E aí ela ficou quietinha, eu fui enterrei o cachorrinho, enfim, isso era segunda-feira. O segredo é nunca murmurar, nunca reclamar da situação difícil. Por que a gente passa por situação difícil, doutor? Simplesmente porque, por 2 coisas. Porque Deus está nos provando, porque quando ele quer dar algo grande pra gente, ele permite passarmos por uma situação difícil para saber se nós vamos ser gratos, se a gente vai murmurar. É assim que funciona. Em segundo lugar, por que passamos por problemas? Passamos por problemas porque o problema, a dificuldade, gera em nós amadurecimento. Forma em nós um caráter de homem com estatura de varão perfeito. É assim que os problemas... Deus nos molda através das dificuldades. Depois que enterrei o cachorrinho, na segunda-feira, passou a terça. Lembra da situação que eu falei para os senhores sobre não ter dinheiro para formar o consultório 2? Pois é. Na quarta-feira, uma pessoa chegou para a gente e deu uma sacola. Nessa sacola, doutor, tinha tanto dinheiro, foi dado.
E para quem não acredita, pode acreditar, porque eu não estou mentindo. Uma pessoa chegou e falou, toma. Deu. O valor que tinha dentro dessa sacola, eu poderia comprar outro carro que bateu. E ia sobrar dinheiro ainda. E eu estou falando isso porque só Deus faz uns milagres que a gente não entende. Esse dinheiro deu para eu montar o consultório todinho. E montamos o consultório. Compramos cadeira, reformamos, pagamos pedreiro, tudo. E fluiu. Recentemente, montamos a nossa terceira unidade. A unidade 1 está fluindo de vento em popa. A unidade 2, cujo qual contei os milagres para vocês agora, está fluindo de vento em popa. A unidade 3 abrimos agora e o carro já está andando, sabe? Já está no meio da subida, né? Já está no meio da subida ali. Mas uma coisa, ser empreendedor, a gente precisa entender, quem está nos escutando, a gente não pode olhar para o cliente, para o paciente, seja quem for, quem tem loja, quem tem empresa, a gente não pode olhar para o cliente como, esse camarada é chato, como vilão. Não. Por mais difícil que seja, nós precisamos tratar os clientes como reis, como príncipes, né? Por quê? Por mais duro que seja, por mais que esse paciente, esse cliente seja, né, assim, hostil, mas ele sendo bem tratado, ele vai indicar, ele vai fidelizar, e é isso que faz o consultório estar girando. Então, todos os pacientes que chegam na clínica eu oriento, olha, tem que ser tratado muito bem, né? Nós atendemos pacientes de convênio, atendemos pacientes particulares, e todos, seja de convênio, seja de particular, são tratados como príncipes, princesas, reis, rainhas. A gente trata muito bem. E nós temos uma demanda altíssima diariamente de pacientes, né? A nossa agenda de uma unidade é lotada. De uma unidade tem mais de 30 pacientes, praticamente todos os dias, né? Então, empreender não foi fácil, mas uma coisa, um segredo, é sempre tratar muito bem os pacientes, porque um paciente chama outro paciente. Um cliente chama outro cliente. E ele só pelo tratamento, né? Tem pacientes que me procuram, eu faço muitas próteses, né? Tem pacientes que me procuram e falam, eu quero passar com o Dr. Salatiel, eu quero passar com, né? Assim, porque é ser prestativo. Outra coisa, não adianta a gente querer, quem tem negócio, querer ganhar tudo de uma só vez. Não pode. Não dá certo, doutor. Né? Ser empresário, ser empreendedor, é você, opa, eu ganho um pouco aqui, ganho outro pouco ali, ganho outro pouco ali, esse vai trazer um pouco a mais, e assim vai fazendo, né? A gente não tem intenção de ficar milionário, né? Mas a gente procura ser o mais justo possível com todos os pacientes que passam por lá. Pra você ver, né, doutor? Às vezes as pessoas querem tudo de uma vez só, né? Então, eu acho assim, hoje, você aqui, né? Um dentista, trazendo uma história de vida enfermeiro, dessa, né, trazendo doutor? uma história de vida, mostrando assim, né, a fé em Deus, né, e o caminho, né, que você trilhou para chegar onde você chegou, e ainda você está chegando porque você hoje é um estudante de medicina também. Exatamente. Outra parte da história, né, que eu preciso contar. Um estudante de medicina. Então, assim, nós também, eu, por exemplo, também posso falar também, passei por uma trajetória como a sua, né? Trajetória grande. Mas é assim, eu me apaixonei pela enfermagem e segui a enfermagem até o meu último momento que eu me aposentei na enfermagem. Mas também não deixei odontologia. Também entrei no direito, tirei a carteira da OAB, fui advogado por um período, mas descobri que não era aquilo para mim, né? O direito, meu negócio era cuidar de pacientes. Cuidar de pessoas. E eu tive a oportunidade na minha vida de trabalhar em hospitais de primeira linha, mas eu sempre quis trabalhar onde? Trabalhar no SUS.
Eu sempre quis trabalhar com paciente pobre. E como enfermeiro, eu era o cara mais chato do mundo, porque eu não deixava maltratar um paciente, não deixava um paciente ficar com dor perto de mim. Entrava, resolvia. E se o médico não resolvia, eu ia atrás de outro que resolvesse. Isso é lindo. Mas assim, sempre atuei. Mas tinha um sonho também de ser dentista. É uma coisa que, isso foi assim a minha história. Mas ser dentista, nos anos de 1980 e alguma coisa, era sinônimo como ser médico hoje, né? Era uma coisa assim que não tinha, fugia. Né? E eu falei assim, eu entrego na mão de Deus. Deus um dia vai me preparar para ser alguma coisa. E ele me preparou para ser um grande dentista. Glória a Deus e por me isso. tornei um grande dentista. Acho que eu sou um muito bom dentista. Gosto do que eu faço, sou apaixonado do que eu faço. E aí resolvi ir para a faculdade, dar aula e formar outros dentistas. E um exemplo está aqui comigo aqui, prova viva. Aluna, a doutora né? Ex-aluna. E que hoje, assim, uma dentista assim, que eu falo assim, que eu, sabe, admiro o trabalho dela, admiro ela como profissional, a resolutividade, sabe? E o carinho e o amor que tem para os pacientes. Então, eu falo assim, isso é uma coisa que me compensa, né? Como ser humano. Também tive escola de enfermagem, também tive faculdade de enfermagem, faculdade de fisioterapia, de radiologia, mas também foi tudo uma fase, um momento da vida que também passou, né? E hoje eu estou muito feliz no que eu faço, a clínica, o trabalho, a docência, que durante 30 anos eu nunca deixei de dar aula, seja para enfermagem, para o direito, coordenei curso de direito, eu preparei hoje muitos advogados passaram por mim também, como muitos enfermeiros. E outro dia, na Unicid, encontrei um ex-aluno de auxiliar em enfermagem que fez estágio no meu hospital, e que falou assim para mim, Roberto, mas eu estou fazendo enfermagem, mas o sonho da minha vida é ser médico. Eu falei, mas não tira esse sonho na sua cabeça, não tem idade para estudar. Não. E mesmo se você formar auxiliar, for enfermeiro, mas não deixa de ser o médico que você pensa. E aí ele me encontrou na rua e falou assim, doutor Roberto, enfermeiro, dentista, pedagogo, né? E mais algumas coisas, né? Mestre, doutor, né? E hoje cursando até medicina. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô no 6º semestre de medicina. E graças ao que você me fez. E outros também que eu encontrei na vida já como médico, que também foram meus alunos de enfermagem, que hoje são médicos. E a gente fica contente com isso, né? Então, assim, Deus preparou as pessoas para poder cuidar de gente, né? E a gente nunca para de estudar e a gente sempre tem em busca de mais alguma coisa, mas não no sentido financeiro, mas no sentido, assim, de poder fazer alguma coisa para as pessoas. Porque cada vez que a gente sai da faculdade, que a gente aprende, que a gente dá aula, porque da aula você também aprende, né? Você sai da faculdade e fala assim, poxa, mas olha só, mais uma coisa nova que eu vi. Hoje eu falei para Rose, mas tem mais algumas coisas aí que às vezes a gente não sabe e a gente vai saber mais lá na frente, né? Exato. Então, assim, é muita coisa bacana, né? Então, assim, tudo é preparado por Deus, né? Eu acho que encontrar você, né? Ver esse profissional, uma história quase semelhante. Então, assim, a gente acaba se unindo a essas histórias e o mesmo bem que é o quê? É cuidar das pessoas. Exatamente. Né? E uma coisa também, Salatiel, eu conheci uma senhora, olha como que é as coisas, isso a Ana Rosa não sabe, né? E eu estava lá cuidando, um médico chegou para mim e falou assim, você não pode cuidar da minha tia? Eu falei, mas eu cuido de todo mundo aqui Não, mas eu queria que você desse uma atenção para minha tia. Eu falei, posso, né? Não, mas você não entendeu, eu quero que você fique com a minha tia. Eu falei, mas eu tenho um hospital inteiro para me cuidar. Não, deixa o hospital que vai ter outro enfermeiro que vai cuidar. Você vai cuidar da minha tia. Eu falei, tá bom. Eu não sabia nem quem que a tia dele era, né? E naquela época eu era técnico de enfermagem. E eu cuidando dessa tia, e essa tia chegou para mim quando eu tinha um câncer, ela falou para mim, olha, não tem dinheiro no mundo que pague alguém tá cuidando da gente. Olha que coisa linda. Eu tenho muito dinheiro, mas eu estou sem saúde, eu preciso me recuperar. E quando eu sair daquele hospital, eu vou levar você para almoçar na minha casa. Uau. E eu falei assim, tá... Precisa dar o endereço que eu vou. Ela falou, não, eu vou mandar te buscar. Eu falei, não precisa. E essa mulher, o marido dela era dono de um banco. E quando eu cheguei no apartamento dela, eu não sabia se eu entrava, se eu saía. Porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E o homem me chamou na janela e começou, aquele prédio é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eu vou te dar um emprego num banco. Eu falei, não, mas o meu sonho é ser enfermeiro. Ele falou, não, esquece isso não dá dinheiro. Você vai fazer administração, economia, eu coloco você no banco. Um dia você pode chegar na superintendência do banco. Eu falei, mas o senhor não entendeu.
eu tenho 18 anos, vou fazer 19, mas o sonho da minha vida é ser enfermeiro. E ele falou, não, esquece. Eu falei, não. E ela falou, bem, para. E aí, aquela coisa, né? E o homem me deixou até constrangido, porque queria insistir, dar um emprego para mim no banco. E eu falei, não, eu tenho meu emprego no hospital, né? E eu vou fazer a faculdade, que é um dia inteiro de faculdade. Né? E eu não sei como que eu vou trabalhar. Porque, na verdade, o curso é o dia todo. Né? Mas eu vou trabalhar, então, como à noite, como auxiliar de enfermagem. E durante o dia eu vou estudar. E aí, enfim, na hora que eu saí desse quarto, saí da casa da mulher, a mulher me chamou no quarto e falou, vou te dar um envelope e você só vai abrir na sua casa. Quando eu abri, tinha o dinheiro para me pagar a faculdade de enfermagem inteira e ainda comprar um Fusca. Uau! E ainda coisa linda, ainda né? tirei minha carta, comprei um Fusca e tudo ali foi através daquela mulher que eu cuidei dela, né? Que coisa linda. Então aquilo foi assim uma coisa que eu nunca parei na minha vida no hospital e de cuidar das pessoas menos favorecidas. E hoje, né, eu, a doutora Roseli, né, no Hospital do Implante, na nossa clínica, o que a gente faz? Ação social. A gente vai todo mês na comunidade, nós temos um consultório móvel. A gente atende as crianças de 6 a 12 anos, totalmente gratuita, não tem ajuda do governo, não tem ajuda nenhuma, é ajuda nossa mesmo. A gente trata essas crianças, cuida dessas crianças, restaura os dentes, criança baixa a gente aplica flúor, orienta as mães e faz esse trabalho. Mais ainda, criança com paralisia cerebral, autista, que não tem como se comunicar. A doutora Roseli fez um curso de sedação consciente. Aí ceda essas crianças e a gente vai lá e faz todo esse trabalho. Como? Gratuitamente. Então, assim, hoje Deus ajuda a gente e muito, porque é Ele que dá força para a gente poder estudar, Ele que dá força, a doutora Roseli segura as pontas, né? Então, assim, a gente vê a dificuldade às vezes que a gente tem, às vezes a gente encontra dificuldade em encontrar pessoas, né? Para trabalhar, que tem aquele comprometimento como a gente tem, porque hoje as pessoas, muitas vezes, o pessoal jovem hoje fala muito, mas faz pouco, né? Então, essa, às vezes, é a dificuldade que a gente acaba encontrando. Mas a gente treina a pessoa e, assim, a gente consegue superar. Mas, falando isso, eu até fiquei emocionado, porque eu falei assim, poxa, eu também tenho uma trajetória também, de uma história também muito triste, para chegar onde que nós chegamos, né? O importante é que está aqui, né? Que nós chegamos, estamos aqui na Rádio Soberano, forte, né? Estamos aqui na Rádio Soberano, um programa de saúde, levando informações. Coisa linda, 3 dentistas, mais 2 futuros médicos, né? É isso. Olha só que bênção, né? E trazendo para a população, né, um conhecimento com relação à saúde, né? E também, doutor, uma das coisas que a gente fala muito, né, e que a gente bate sempre nisso, a questão da importância das pessoas cuidar, porque assim, a saúde começa pela boca. Sim. E não só a questão estética, claro que a questão estética é importante, a pessoa olhar no espelho e estar feliz, estar contente, olhar e ver que você tem um dente bonito, porque isso vai melhorar toda a sua autoestima. Não só a questão eu sou feliz, mas se eu sou feliz, eu posso olhar no espelho e falar isso aqui não está me incomodando, isso é muito bom, bacana. Sim. Você entendeu? Então eu sempre falo, olha, uma pessoa mutilada é uma pessoa triste. Hoje nós temos mais de 250 velhinhos aguardando uma prótese, né? E nós, vamos lá, todo mês a gente dá um pouquinho de prótese para aquelas pessoas. E aí a gente reabilita. E eu falo para a doutora Roseli, eu tinha um consultório na Brigadeiro Luiz Antônio, e um dia, isso me chamou muita atenção. E eu sempre, como professor, levava os alunos para a comunidade, vamos aprender lá na prática, ver o que é pobreza, o que é dificuldade, o que eles encontram, e não que eles reclamam à toa, porque a vida para eles é um pouquinho mais difícil, né? Então vocês vão ver o que é a dificuldade mesmo. E para o aluno poder entender que quando ele estiver num hospital cuidando de um paciente, ou seja, na odontologia, ele está vendo uma outra realidade, não aquela realidade que chegou no consultório, mas aquela realidade onde eu não tenho saneamento básico, eu não tenho nada, eu não tenho escova, é uma escova para a família inteira. Então isso é uma coisa chocante, que chama muita atenção, né? Então a gente chega numa comunidade, a gente vê isso, impacta, né? Então, a gente leva isso para a comunidade, a gente traz a comunidade para dentro da clínica, a gente explora isso no sentido assim de mostrar para eles a importância da questão da saúde bucal. Sim. Então, a gente atende crianças, a gente atende idosos, a gente coloca... E eu estava falando da Brigadeiro. Chegou uma senhora, uma carroceira, e ela parou para mim e falou assim para mim, doutor, quanto que é para fazer uma dentadura? Aí eu virei para ela e falei assim, quanto que a senhora poderia me pagar? Ela falou assim, olha... Eu vim no papelão, mas eu sou honesta.
O senhor só vai colocar essa dentadura na minha boca quando eu pagar a última parcelinha. Eu posso trazer 5 contos pro senhor. Eu falei assim, esquece os 5 contos. A senhora vai ser minha última paciente do dia. E eu vou colocar a sua prótese, tá bom? Não, mas eu quero pagar. Eu falei, não, fica tranquila. E eu coloquei a prótese na boca dela. Doutor, quando eu dei um espelho e ela olhou aquela prótese, não tem preço que pague. Ela ajoelhou no chão, ela chorou tanto. Você sabe qual foi a palavra dela? Agora eu posso comer. Que coisa linda. E aquilo me emocionou tanto. E eu falei, olha só, às vezes a gente reclama de tanta coisa na vida. Hoje mesmo um colega ligou para mim e falou para mim, eu estou saindo do cemitério por causa de a minha conhecida, a esposa do meu amigo, 45 anos, tinha um problema bucal, que levou uma endocardite bacteriana, perdeu o coração, fez um transplante de coração e morreu hoje aos 45 anos de idade. Então a gente vê que tem tantas coisas, né, tristes, piores, que às vezes a gente reclama. Do que? A gente enxerga, a gente anda, a gente encontra gente mau caráter? Encontra. A gente encontra gente que quer derrubar a gente encontra. A gente encontra gente que está do nosso lado e quer acabar com você por nada. Mas se Deus não contentou, quem somos nós que vamos contentar? Não é verdade? Então a gente encontra ser humanos de todas as espécies, mas o mais importante é que a gente trata todo mundo com dignidade, com respeito. Se gosta ou deixa de gostar, exatamente, não importa. Mas se precisar, mesmo aquele que não gosta, eu vou lá socorrer, eu vou ajudar bem, e vou fazer, e assim por diante. Às vezes tinha gente no hospital que chegava assim, aquele pessoal chega lá bravo. Então vamos começar. Ele chega bravo por quê? Porque não tem médico, ele chega bravo porque ele passou um dia inteiro aqui para conseguir uma consulta. Exatamente. Ele fica bravo porque vocês desfazem deles, porque eles, se eles tivessem dinheiro, ninguém estaria desfazendo deles. Então se coloca no lugar deles. Não tem perspectiva, não tem emprego, maior dificuldade nessa vida para você conseguir vencer. Porque é muito mais fácil a gente te empurrar no buraco do que alguém falar assim, dá aqui a mão, vamos subir comigo? Exatamente. A gente encontra isso no caminho da gente. Sim. Então eu falo assim, e essas pessoas muitas vezes derrubaram elas lá no buraco. Entendeu? Perderam a esposa, morreu, perdeu o filho, perdeu tudo, mas assim não perde a fé. Exatamente. Eu tenho um compadre, né, a gente foi padrinho de casamento dele, os filhos, não sei quantos filhos dele morreu de Covid, a esposa morreu de Covid, mas ele não perdeu a fé em Deus, ele é pastor. Todo dia, às 5 horas da manhã, ele manda para mim uma mensagem bíblica. Agora ele casou novamente. Né? Assim, uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa evangélica, mas de coração, que sempre está pronto. Eu falo assim, olha só, quantas coisas ele passou de provação, ele poderia ter largado tudo. Exato. E doutor, pegando o gancho no que o senhor está falando, uma das coisas mais importantes é quando nós passarmos por dificuldades, a gente não pode deixar que tudo aquilo que nós sofremos, todas as dificuldades que nós passamos, nos torne uma pessoa amarga. A gente não pode. Verdade. Pelo contrário, nós temos que passar por cima e superar, né, essas dificuldades e não querendo pagar o mal com o mal. Né? Eu aprendi uma coisa, que quando alguém nos faz mal, nós devemos liberar perdão. Sim. Né? O perdão, imagina só que uma pessoa fez muito mal para mim, né, pra gente, como muitas pessoas já fizeram, né? Eu já passei por muitas situações delicadas, né? E aí eu aprendi que quando eu libero o perdão, não é para isentar a pessoa que me fez mal. Na verdade, quando eu libero o perdão, é para promover a cura dentro de mim, para que o meu caminho seja livre. Eu não estou isentando ele da culpa. Na verdade, eu estou me isentando de carregar um grande fardo. Né? Então, o segredo é perdoar aquelas pessoas que fizeram mal, porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir prosperar, a gente vai conseguir chegar mais longe sem um fardo pesado. O senhor falando a respeito de social, isso é uma característica que todos os profissionais de saúde precisavam fazer, e não só os profissionais de saúde. Todo mundo que tem uma profissão deveria usar uma porção da sua profissão para ajudar alguém, que nem o senhor fez. Né? Já aconteceu também lá no consultório,
Olha, dá para fazer um social? Claro que dá, não tem problema nenhum. Às vezes o paciente não tem condição financeira, não, tranquilo, passa aqui, depois você acerta. Então, assim, a gente não pode pensar só no dinheiro. A gente tem que pensar que existem pessoas que não têm a condição, né? Então, assim, o segredo, né? O segredo. A gente não pode ficar carregando as mágoas, os rancores para o resto da vida, porque isso só vai nos fazer mal. A gente tem que se desvincular, nós temos que nos desvincularmos desse fardo, perdoar quem nos fez mal, porque o próprio Jesus nos ensinou, né, doutora? Isso. Olha só a oração, né? Tem gente que tem católicos, né, de evangélicos, e ora o Pai Nosso, né? E o que diz na frase final do Pai Nosso? Diz assim: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Não é assim, doutor? Está escrito? E que nos livre da gente do mal. E que nos livre do mal, né? Ele livrar-nos de todo mal, amém. E aí, a gente ora assim, só que aí a gente está carregando um sentimento de rancor de anos, e isso não está prendendo a vida de quem nos fez, está prendendo a nossa vida, né? E aí, se Jesus falou, olha, nos ensinou a orar assim, nos perdoa assim como nós perdoamos, peraí, se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Não. Então, a gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que, pera um pouquinho, se desvincular dessa dor toda, né? Liberar perdão e seguir em frente. Porque, eu vou dizer, tem muita gente que pode estar nos escutando agora que está carregando esse fardo mais pesado. Mas hoje, o fato de estarmos aqui batendo papo não é em vão, né? É para que algumas pessoas possam entender isso, né? Entender e não guardar rancor e compreender o que o senhor falou, de fazer o bem para as pessoas sem esperar alguém em troca. Porque Deus que está nos olhando lá de cima vai nos recompensar. E eu queria também, doutor, aproveitar a oportunidade que você está nos dando, né? A nossa clínica, ela se chama HNI, Consultório de Odontologia. O nome HNI foi assim uma inspiração que Deus me deu, porque eu tenho uma filha chamada Heloísa, a minha esposa se chama Neides e a minha outra filha se chama Isabelle. Então, eu juntei a sílaba, as siglas, né, de cada um, as letrinhas de cada um, e eu coloquei H de Heloísa, N de Neides e de Isabelle. Aí ficou HNI, Consultório de Odontologia Limitada, né? Nós temos uma unidade aqui na Vila Paraíso, em Cumbica, próximo a Balduco, uma ali no Soinco, próximo da base aérea, e uma unidade ali na Avenida Presidente Tancredo Neves, Castelo Branco, que fica no supermercado Nagumo, recém-inaugurado. Então, nós temos um telefone que é o 2600-2996, né? 11-2600-2996. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar por esse número, que lá já aparece a opção das 3 unidades nesse mesmo número. E aí você pode dizer em qual unidade fica mais próxima de você. Nós atendemos diversos convênios lá, atendemos a Mil, MetLife, Sul América, Bradesco, Rediúna, enfim, atendemos diversos convênios lá, né? A Mil, e atendemos convênio em particular, temos as especialidades em implantodontia, temos bucomaxilo, harmonização facial, fazemos faceta, prótese dentária, overdenture, restaurações, diversos tipos, exodontias, atendemos crianças especiais, enfim, o que precisar na odontologia, a gente está lá. E outra coisa, né, quem está nos ouvindo, tiver interesse, pode nos procurar também, que as condições são maravilhosas, a facilidade de pagamento é incrível e os valores também assim são bem acessíveis, né? Então, queria apresentar aí... Você aceita cartão, você aceita boleto? Aceitamos cartão, aceitamos financiamento, até no dinheiro a gente financia, a gente faz tipo uma poupancinha, doutor. Então a paciente vai pagando, né, para não ter os juros de muitas financeiras, então a paciente vai pagando aos pouquinhos e vai fazendo a poupancinha
para poder executar o seu tratamento. Então é maravilhoso, né? Sim, com assim, certeza. Fazemos qualquer negócio. Fazemos bons negócios lá, isso com certeza, É né? isso aí. Estamos à disposição, né? Muito grato por estar aqui hoje, muito feliz, né? De verdade. Foi um prazer, doutor, receber você aqui no estúdio da Rádio Soberana, falar um pouquinho, eu acho que assim, ajudou muitas pessoas, né? Eu acho que nós trouxemos o doutor Jailson também, psicólogo, a Inácia também. Foi muito bacana. Então, assim, é bacana a gente conversar um pouquinho e as pessoas verem, às vezes, falam assim, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade na minha vida, né? Então, a gente vê que hoje pessoas bem-sucedidas passaram por outras dificuldades também. Sim, né? com Então, nós certeza. vimos lá o Silvio Santos, que também passou por uma situação também, foi camelô e chegou o dono de uma emissora, né? Então, isso é para mostrar para as pessoas, né, que só você pode desistir do seu sonho. Exatamente. Então, não pode fazer desista do você seu desistir. sonho, lute as dificuldades. A gente mata um leão por dia, mas não tem problema, acho que, né, faz parte. Né? Então, gostaria de agradecer você, falou das suas clínicas, atende todas as especialidades da odontologia. Fala o telefone de novo. O telefone é 11 2600 2996. Esse telefone é tanto para ligação direta, ligação de WhatsApp e chamada de WhatsApp. Então, assim, para facilitar, é tudo em um número só. Então, 2600-2996. Pode chamar no Zap nesse número, 2600-2996. Pode ligar, 2600-2996. Pode ligar via WhatsApp também. E as pessoas que estão nos ouvindo, que está em São Paulo, está em outra localização, está no ABC, pode ter certeza, vem para cá que você vai encontrar consultório odontológico humanizado, o que o Dr. Saladiel está falando. Sim, com né? certeza. Então, assim, é isso que a gente precisa, de profissionais comprometidos, que gostam daquilo que faz, que tem responsabilidade e que tem uma trajetória bonita, né, doutor? Tá certo. E, doutor, queria só aproveitar e queria mandar um abraço também para o meu pastor João, pastora Maria, que são maravilhosos lá da igreja, me ajudam muito, me ajudou muito nas clínicas lá na Reforma. Então, assim, são um presente de Deus e queria mandar um beijo aí para minha mãe Rose, o meu padrasto Sérgio, né, que casou com ela faz pouco tempo, meu pai é falecido, adotivo é falecido há uns 10 anos. Então, eu queria mandar um abraço para eles também e para todo o pessoal lá da igreja, comunidade evangélica Restaurados por Deus. Sim. Um beijo para todo mundo aí. Bacana. Tem alguma mensagem, alguma coisa, doutor? Não, doutor, essa noite só teve elogios, né, Celso? Elogios, o pessoal dizendo que tá gostando bastante do programa. Como o pastor Salustiel falou bastante sobre Jesus, muita gente falando, oh Deus tremendo, glória a Deus por isso, né? Porque realmente, eu falo que quando a gente tem algo a se agarrar, a vida fica mais leve e mais suave. Então, quando a gente se agarra em Deus, a gente fala assim, parece que Ele carrega a gente assim no colo e fala, olha, o caminho é esse, te mostra o caminho a seguir, entendeu? Mas é igual eu falo, tem que ter algo, porque não adianta você falar assim, ai, eu não acredito em nada. Você vai estar vivendo aqui para quê? O que você está fazendo nessa terra? Não sabe nem o objetivo que você está fazendo nessa terra. Mas quando você sabe o objetivo que você veio para a terra, para que você veio, você segue em frente e realiza sonhos e projetos. Exatamente. E uma coisa, doutor, independentemente do tanto de dinheiro que se ganhe e do tanto de patrimônio que se tenha, a gente nunca pode esquecer que nada é nosso, tudo é passageiro, tudo pertence a Deus. Exatamente. E nós nunca podemos deixar de dar a honra e a glória a Ele. Porque veio dele e vai para Ele. E nós somos pó e cinzas, né? Exatamente. Então nós precisamos sempre honrá-lo e dar toda a honra a Ele. Doutor, eu faço um novo convite para você a próxima vez. Eu gosto de cuidar de pessoas, Nós vamos debater um pouquinho sobre odontologia, vamos falar um pouquinho sobre odontologia no Brasil. Nós passamos o ano passado aqui entrevistando vários candidatos, vários vereadores que se reelegeram. Nós falamos a questão de criar um projeto de lei para, assim, no posto de saúde, né? dar um kit. A proposta da gente ter um hospital odontológico 24 horas. Aí nós estamos aguardando uma reunião com o prefeito e estendo esse convite para você estar participando junto com a gente convite também aceito já. Nesse projeto do hospital 24 horas para atender as pessoas carentes aqui na cidade de Guarulhos, né? E ainda falei mais, que tenha um centro cirúrgico, que tenha um médico anestesista, porque as crianças precisam ser anestesiadas, porque é uma situação
muito difícil, e esse hospital odontológico seria uma referência daquela cidade de Guarulhos, que nenhum lugar tem um hospital público voltado ao odontológico, porque hoje nós temos hospitais públicos veterinários. Seria fantástico ter Tem veterinário que cuida de bicho e não cuida de gente. Não, o animalzinho ele precisa ser odontológico? cuidado. Ele precisa ser cuidado, o animalzinho, mas a gente tem que pensar que o ser humano também precisa. Né? Ser humano, então, né? assim, a nossa proposta é criar um hospital odontológico 24 horas, o kit odontológico que seja distribuído, escova, pasta, na unidade básica de saúde. Nós temos um projeto desse com a Colgate, inclusive. Isso vai ajudar bastante. Tá Isso bom? mesmo. Muito obrigado, doutor. Então, uma boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Agradeço a participação de todos que estão nos ouvindo. Até a semana que vem, no próximo programa, Converse com o Doutor, às 19h30. Boa noite a todos. Beijão, boa noite. Beijo a todos. Fiquem com Deus.